Olá, meu nome é Miriam, sendo meu trabalho denominado Construção de Modelos Geológicos de DICs por meio de modelagem inversa de perfis aeromagnéticos, orientado pelo professor Dr. Saulo Pomponete de Oliveira. O trabalho é de iniciação científica pelo programa PIBIC e Bolsa do CNPq, sendo o título do projeto Aspectos Matemáticos e Computacionais de Métodos Semi-Quantitativos para Dados Potenciais. A apresentação ela está organizada da seguinte maneira: objetivo, metodologia, resultados, conclusão e referências. O objetivo, então, seria desenvolver e implementar um algoritmo de inversão linear de magnetização de DICs, assumindo que a direção da magnetização efetiva desses DICs é vertical, e aplicar o algoritmo a perfis aeromagnéticos do enxame de DICs do Arco de Ponta Grossa, selecionados do projeto Aerogeofísico Paraná-Santa Catarina do Serviço Geológico do Brasil. Na metodologia, então, tivemos um treinamento em cálculo de várias variáveis, treinamento em programação, interpretação da função de modelagem de DICs e a identificação dos parâmetros, mínimos quadrados e teoria das equações normais e aplicação do filtro de redução ao polo. Em relação ao treinamento em cálculo de várias variáveis, é importante salientar que o curso de Geologia apresenta apenas a matéria de pré-cálculo, então foram vistos derivação e regras básicas de derivação, derivadas de ordem superior, derivadas direcionais vetor gradiente, máximos e mínimos locais e máximos e mínimos absolutos. O treinamento em programação se ateve a variáveis, funções de script e gráficos e manipulações de arquivos. Em relação à interpretação e identificação dos parâmetros, foi utilizada uma modificação da equação do DIC com mergulho, retirada de McGrath-Root de 1970, em que está representada aqui embaixo. Alguns dos parâmetros são D representado pela meia largura do DIC, x0, o ponto de observação, h, a distância entre o ponto de observação e o topo do DIC, e a, sendo a amplitude da função. O algoritmo ele utiliza tanto a modelagem direta como a inversa. A modelagem direta ela corresponde ao cálculo da anomalia total, assumindo que os parâmetros são conhecidos. Já a modelagem inversa utiliza a transformada signo, retirada de Souza e Ferreira 2012, e o método de mínimos quadrados, que é o foco do trabalho, para o cálculo da amplitude. Em seguida, depois de observarmos um pouco sobre mínimos quadrados e a teoria das equações normais, buscou-se encontrar uma anomalia magnética total através da soma da anomalia magnética individual de m DICs, considerando todos com uma direção de magnetização efetiva igual a 90 graus. Então, aqui está representada a nossa anomalia total como a soma da anomalia individual de m DICs, representada pela amplitude da anomalia magnética de cada um dos DICs, vezes uma função de x dos parâmetros desses DICs. Considerando que existe um erro gerado entre a anomalia total que a gente calculou e a anomalia verdadeira, então a gente passa a buscar um vetor de parâmetro x representado pelo vetor das amplitudes, que nos retorne o menor erro total. Foi montado então um sistema matricial, considerando uma aquisição com n leituras, aqui representado então pela anomalia individual de cada um dos m DICs em m leituras, igualado à anomalia verdadeira, que na forma matricial corresponde ao sistema A vezes vetor de x, que é igual a vetor de B. O nosso A representa a matriz da função de x dos parâmetros, desses m DICs em n leituras, o vetor de x representa o vetor das amplitudes, e B representa o vetor da anomalia verdadeira total. Através da minimização da norma do vetor resíduo, chegamos à seguinte solução de mínimos quadrados através de equações normais, representada por A transposto vezes A vezes vetor de x igual a A transposto vezes vetor de B. Assim, esse sistema de equações normais ele foi implementado no script a fim de retornar a aproximação para o parâmetro da amplitude. Em seguida, foi colocado no trabalho a aplicação de dois algoritmos de redução ao polo, um convencional e outro otimizado, a fim de diminuir a influência da direção de magnetização. Em relação aos resultados para os dados sintéticos, foram jogados, então, no sistema dados exatos, a fim de que, após ele calculasse, a gente pudesse calcular esse erro relativo percentual. Para a amplitude, o erro foi de 6,4%, para a meia largura, 3,04%, para a distância entre o topo do DIC e o ponto de observação, 15,97%, e para o ponto de observação, 0,063%. Aqui, ao lado, a gente encontra o gráfico da anomalia, comparando a anomalia gerada pela amplitude exata e com a amplitude calculada. Então, nota-se que os gráficos estão bem centralizados. Em relação aos dados reais, então, o resultado foi o seguinte: aqui o perfil da anomalia com o dado original, o perfil com as reduções ao polo, a convencional e a otimizada retirada de FED. Então, nota-se que o resultado não é bom, tem bastante inversão de polaridade. E, em relação à anomalia magnética gerada com a comparação do parâmetro exato e aproximado, também não tem um resultado bom, tendo também bastante inversão de polaridade e não está centralizado.
Tendo em vista esse resultado, então, uma alternativa foi fazer cortes no perfil, a fim de que esse método fosse aplicado a apenas parte dele. Aqui, então, o resultado com os cortes. Esse aqui apresenta uma distância de 6 km, esse aqui de 8. Nota-se já que o resultado é muito melhor. Aqui prevalece sem inversão de polaridade e o RTP otimizado ele apresenta um melhor valor do que o original. Aqui no segundo corte também é a mesma coisa. E em relação à anomalia gerada com os parâmetros exatos e aproximados, também tem uma boa aproximação, o gráfico está mais centralizado sem apresentar valores negativos. Tendo em vista, então, o resultado obtido com os cortes, é possível concluir que o método para encontrar a amplitude da função apresenta satisfatório para um perfil com número reduzido de DICs. E, por fim, as referências. Muito obrigada.